Fala moçada, então hoje já começo aqui a parte de potencial elétrico, mas antes não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, clicar no sininho, ative as notificações, pois é. Não deixa de comentar não, dá umas ideias aí como pode ficar melhor, até mesmo porque eu faço aqui tudo tentando improvisado aqui, então às vezes vocês têm umas dicas legais para ficar algumas coisas melhores. Estou tentando fazer o melhor do jeito que eu estou conseguindo pesquisar e aprender, mas vocês podem me dar mais ideias aí, né? Então participando aí com comentário, me dando dica e também elogiando, né? Não é ruim também elogiar não, tá bom? Então, não esquece desse esquema todo aí. Perfil social, vocês têm aí os links aí também. Segue lá para ficar ligado e receber atualizações. Lá eu posto também muita coisa sobre ideia de técnica de estudo, uns esquemas também de resumão, coisa do tipo, também pode ajudar, tá bom? Então vamos lá, hein? A ideia agora que a gente vai falar, potencial elétrico, né? Vou tentar ser o mais rápido possível para a gente poder aprender legal. Vamos lá então, a gente vai falar de algumas definições, energia potencial elétrica, a gente vai falar sobre uma série de coisas aí, tá bom? Aqui é meio que o índice do que a gente propõe falar. Vamos lá então. A definição é que campo elétrico, tá? Ele vai ter nele associado um potencial elétrico, tá? E ele é independente da carga de prova. Mas por hora a gente não vai falar exatamente sobre isso, a gente vai falar então que é uma grandeza escalar. Grandeza escalar significa ter valor numérico e unidade de medida. Logo ele pode assumir valores tanto positivos quanto negativos, fica a dica, tá bom? E aí o que ele mede? O que esse potencial elétrico mede? Ele mede a energia potencial elétrica existente em um sistema, onde a gente vê a relação dessa energia potencial aplicada sobre uma carga de prova. O que é energia potencial, professor? Vamos lembrar do primeiro ano. Energia potencial é uma energia que fica armazenada em um determinado sistema, que quando liberada pode ser transformada em outros tipos de energia. Exemplo, energia cinética, que é o que a gente vai mais trabalhar aqui. Tá legal? Então vamos lá, ó. Ali eu entendo que a carga negativa, por ela ter uma força elétrica atribuída a ela, da própria natureza da carga, né, ela vai ser atraída para a carga positiva, assim como a positiva vai ser atraída para positivo. Então, o que vai fazer isso acontecer de certa forma também? Parte disso é a energia potencial armazenada nela, né? Então, vamos lá. Ficaria algo semelhante a isso, ok? Seguindo aí, então, a gente entende que o potencial elétrico então, é essa energia, tá, armazenada sobre uma energia potencial, né, elétrica armazenada sobre uma carga de prova. E aí, a gente sabe que são grandezas escalares algébricas, podendo ser positivo, negativo ou até mesmo nulo, ok? E aí, a gente fala que é denominado volt, a unidade de medida do sistema internacional. O que é volt? Volt é a energia sobre a carga, não é isso? Logo, a energia potencial no sistema internacional é joules, ok? Já a quantidade de carga elétrica é coulombs. Então, joules por coulomb, a gente chama de volt. Legal? Beleza. Então, vamos seguindo. A energia potencial elétrica, então, ela é dada por essa energia que está na própria carga de prova. Não é isso? Então repare que aqui, olha, é muito parecido com fórmula de força elétrica. A única diferençazinha em termos de desenho é que ela, de força elétrica, leva D elevado ao quadrado. Janela não, né? Beleza, vamos entender então. É P, energia potencial elétrica. Lembrando, energia é diferente de potencial elétrico, hein? Cuidado. O V que é potencial elétrico. Carga de prova em coulombs, carga geradora do campo, né? Em newtons, ou em coulombs, desculpa. Constante eletrostática em newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado, e aqui está o pulo, a charada. Se aqui eu tenho metro quadrado e aqui coulomb quadrado, ele está me indicando que as cargas só podem ser em coulombs e a distância é em metros, ok? Então, é isso aí. A gente já consegue ver o que tem que estar e se transforma ou não alguma determinada coisa. Vamos lá. Nessas relações matemáticas eu posso envolver a expressão do potencial para poder ver se esse potencial ele é determinado pela carga de prova, né? Como eu havia dito no início,
o potencial elétrico é uma propriedade do próprio campo elétrico. Então vamos dar uma olhadinha. Se eu trabalhar matematicamente aqui, olha, eu consigo multiplicar cruzado isolando energia potencial. Então ficaria energia potencial, V e Q multiplicando um com o outro. Então fica Q Q vezes V. E aí, dentro dessa propriedade, a gente sabe que energia potencial é K Qzinho sobre D quadrado. Sobre D, desculpa. E aí o que acontece? Se a gente substituir ali, a gente consegue ver que essa energia potencial pode ser substituída por essa expressão que a gente tinha falado. Qzinho pode cortar com Qzinho, e aí sobra K Qzão sobre D. Logo, a expressão do potencial elétrico não depende da carga de prova. Ela pode ser qualquer ponto do campo elétrico. Olha que interessante. Ela não depende da presença de alguma partícula carregada para a gente evidenciar ela. Tá legal? Seguindo aí. Então a gente tem novamente a legenda aí. Isso aí você dá um pausezinho no vídeo e anota se achar necessário. Eu acho necessário, mas a gente já comentou sobre todos eles, inclusive de força elétrica. Né? Lembrando que força elétrica tem essa setinha aqui em cima, só para quem não lembra, que significa que é vetor, diferente da energia potencial elétrica, que não tem essa setinha, logo indica que ela é escalar. Tá legal? Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos desse potencial elétrico. E o potencial elétrico, lembrando, é uma propriedade do campo elétrico, logo a carga geradora será muito importante para a gente poder determinar isso aí. Tá legal? Vamos observar isso. Nesse primeiro gráfico a gente está olhando a voltagem ou potencial elétrico em relação à distância que a gente está analisando dentro do campo. Você tem o campo elétrico, aí você tem a carga geradora e você tem as distâncias que podem estar em vários pontos desse campo elétrico. A gente está analisando isso. Potencial elétrico existente em cada um desses pontos, se eles forem mais próximos ou mais afastados. E aqui vale dizer uma coisa interessante, que é comum a galera até errar. Fica ligado, olha, se a carga Q é positiva, os potenciais gerados só podem ser positivos. Vide a fórmula anterior, né? Gera valores positivos na equação. E aí, então, os potenciais são maiores que zero, já que esse ponto aqui é o zero. Aí, vamos supor que tenha 3, beleza? Então, se eu tenho 3 aqui, a distância aqui vai ser pequena, não é isso? Vou colocar para outra cor aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Deixa eu só fazer com outra cor, já que a linha ali já é vermelha, né? Vamos lá, ó. Vou fazer da cor azul. Então, olha, aqui eu tenho, vamos supor, 3, ok? E aí a distância aqui é pequena, vamos supor que é 1, tá? Estou colocando um valor só para a gente poder dizer, já que aqui o iníciozão é 0, né? Beleza. Se eu for observar, olha, se eu distanciar mais, vamos supor, ao invés de 1, for 2 metros, ok? For 2 metros. Eu não vou conseguir escrever esse 2 direito não, hein? Dá para ver, né? Vamos lá. Então, olha, que valor que ele vai expressar aqui no gráfico? Vamos supor que seja 2, tá legal? De potencial elétrico. E aí, sim, sucessivamente, se eu for afastando cada vez mais, olha, ele vai trazendo valores cada vez menores de potenciais. O que eu entendo? Que se a distância aumentar, certo? Se a distância aumentar, a DDP, deixa eu só apagar aqui, que eu puxei errado aqui. A DDP, ela tende a diminuir até ficar tendendo próximo a um zero. Quer dizer, praticamente indetectável por aparelhos ou coisa do tipo. Vamos analisar o outro gráfico agora. Esse outro gráfico tem carga negativa. Se tem carga negativa, quer dizer, é gerado por uma carga geradora de campo negativa, o potencial elétrico dela começa como sendo negativo. Vamos supor menos 3 aqui, naquela mesma ideia do outro. Ok? Então, olha, observe que aqui eu teria o quê? Eu teria um valor, vamos supor, de 1. Aí a distância aumentou. A distância agora é 2. Então, ó, já está aqui. Vamos supor que aqui é menos 2. Observe, está aumentando em relação, né? Por quê? Porque aqui é 0, né? E aí, por último, vamos supor que aqui a distância seja, sei lá, 4. Estou inventando, tá, gente? Qualquer valor aqui. Então aqui, ó, menos 1. O que eu estou observando? Eu estou observando que aqui, se a distância aumenta, o que está acontecendo com o potencial? O potencial também aumenta. Legal? Então é diferente do primeiro comportamento. Então eu implica dizer o quê? Que se a carga for positiva, geradora de campo, o potencial aumenta, o potencial diminui na relação em que a distância aumenta. Então são inversos proporcionais.
Já aqui, o potencial vai aumentar na medida que a distância aumenta, se quem? A carga geradora for negativa. Beleza? E ela forma o que a gente chama de hipérbole equilátera. Quer dizer, é quase uma parabolinha, só que ela não vira uma parábola, é um pedacinho só de uma parábola. Tá legal? Acho que deu para entender legal as relações, né? Vamos seguir então. Imagine que eu, ao invés de ter uma carga, eu tenho várias cargas, 2, 3, 4, 1037 cargas. Cada uma delas tem capacidade de gerar um potencial elétrico, já que elas são geradoras de campo elétrico. Afinal, o potencial elétrico está atrelado diretamente ao campo elétrico. Então, gerando várias dessas, a gente tem que entender que isso aqui é uma soma algébrica, já que é uma grandeza de natureza escalar, não é isso? Então eu vou simplesmente somar seus valores, levando em consideração as cargas que elas possuem, tá? Então, nesse caso, para me achar potencial resultante, eu dependo da soma de todas elas algebricamente. Isso significa dizer que nesse desenho específico nosso, nós teríamos um V resultante, sendo VA que é positivo, então mais, aí depois VB da carga B, né, que seria positivo, então VB também positivo, só que QC no cálculo ia sair negativo, então ia acabar subtraindo o valor desse potencial C. A lógica seria essa, tá legal? Então o sinal vai mandar se você vai somar ou subtrair. É diferente de vetores, que módulo, direção e sentido fazem completa diferença na ideia, né? Vamos lá. A diferença então de potencial ou DDP, isso aqui é importantíssimo, se liga nisso, isso aqui ó, é coisa que vai cair até em corrente elétrica, então fica ligado. Então a diferença de potencial ou DDP vai ser a diferença entre dois potenciais gerados por dois pontos no campo ou até duas cargas pontuais que geram campo elétrico, tá legal? Como é que a gente determina isso? Se eu quero saber a diferença de potencial entre A e B, basta que eu saiba os potenciais de A e de B, dos pontos A e dos pontos B, do ponto B, ok? Isso é muito comum para corrente elétrica, porque ela vai determinar também se haverá deslocamento ou não e se haverá desprendimento de energia ou não em um determinado sistema, tá legal? Isso é válido inclusive para corrente elétrica, tá? Vamos seguindo. E aí o que ela manda em relação a DDP, em relação às superfícies equipotenciais? Nessas diferenças de potencial manda em relação a equipotenciais. Equi significa iguais. Potenciais vem de potencial. Então, iguais potenciais. Beleza? Nesse caso, as linhas pontilhadas ali, essas linhas vermelhas aqui no entorno, são linhas de superfície equipotencial. Significa que esse ponto que está nessa linha aqui tem a mesma distância da carga geradora do que essa aqui. Olha, professor, mas é um outro ponto. Mas repare que estão na mesma linha equipotencial, essa linha que está tracejada. Tá legal? Se ele se mantém nessa linha, repare, a DDP é a mesma, porque até a distância é a mesma em relação à carga geradora que está no centro desse desenho, né? Logo, se os potenciais são iguais, a DDP é zero. Quer dizer, se os potenciais A o potencial A foi igual a B, quer dizer, os potenciais são iguais, eu estou dizendo que a diferença entre eles, a subtração entre eles, obrigatoriamente é zero. Tá legal? Fica de olho nessa ideia. Tá? Isso vai ser importante por quê? Porque a gente vai determinar a partir daí, tá? Se a gente vai ter situações onde o campo elétrico vai realizar ou não trabalho. Quer dizer, se vai ter gasto ou não de energia, ou desprendimento ou não, ou transformação ou não de energias. Tá legal? E aí, olha só, a gente vai falar então da superfície equipotencial também possível entre duas cargas que estão interagindo de campo elétrico. Todas aquelas superfícies pontilhadas ali são superfícies também equipotenciais. Significa que o deslocamento só é possível ter gasto de energia se for fora dessas linhas. O que eu quero dizer? Se você pegar... Se você pegar aqui deixa eu pegar uma cor aqui de caneta que vai ficar destacado. Então, ó, se você pegar esse ponto aqui, vamos supor, e eu desloco uma carga deste ponto para este ponto, observe que eu estou indo para potencial diferente. Eu não estou mantendo na mesma linha pontilhada. Logo, vou ter realização de trabalho, vou ter também
energia sendo desprendida no processo. Tá legal? Uma outra observação que eu até esqueci de comentar é que sempre tá as linhas de força, essas linhas de força aqui, ó, azuis, são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus com as superfícies que são equipotenciais. Então, todos aqueles pontos, os campos elétricos formam 90 graus no exato ponto. Depois ele pode fazer uma curvinha, mas no exato ponto ele forma 90 graus. Tá? Aqui a gente vê essa mesma ideia, olha, tá vendo? Ó? Todos eles formando 90 graus. Ok? Beleza. Então, olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, se a carga está aqui, certo? E se movimenta para cá, não existe realização de trabalho. Tá? Não existe desprendimento de energia, não existe transformação da energia potencial em outro tipo que no que a gente estuda é a cinética. Tá? Mas se ela for deste ponto para este ponto, aí sim a gente tem, porque ela está mudando de superfície equipotencial. Ela está indo de uma superfície equipotencial X, vamos supor assim, 1, para a superfície 3, por exemplo. Então está mudando. Se está mudando, haverá diferença de potencial com valor significativo, e aí a gente consegue determinar, tá bom? E aí então a gente entende que o trabalho tem a ver com a superfície equipotencial para outra superfície equipotencial, quer dizer, de um ponto para outro dentro do campo. Não importa a sua trajetória, e é isso que esse desenho fala. A linha azul, certo? Ela está falando que a carga está fazendo essa trajetória da linha azul, e aí eu vou chamar de trajetória 1, tá legal? Indo de um ponto A do campo para um ponto B do campo. Já a linha preta que está aqui embaixo, ela está fazendo uma linha reta, então eu vou chamar de trajetória 2, indo do ponto A para o ponto B. E a trajetória 3 é essa da linha rosa aqui, certo? Que está fazendo a trajetória 3 por um outro caminho completamente distinto, quer dizer, uma trajetória completamente distinta. Só que o interessante é que o trabalho não leva em consideração essa trajetória. Ela leva em consideração a diferença entre o potencial que existe em A e o potencial que existe em B. Se houver diferença de potencial, vai ter o AB, quer dizer, vai ter VA menos VB, onde esse UAB, que é a diferença de potencial, vai ser diferente de zero. Quando ele for diferente de zero, ele gera ou realiza trabalho utilizando essa expressão. Trabalho é o que? O trabalho de A para B vai ser Qzinho, que é a carga de prova, que está se movimentando ali, vezes quem? Vezes o potencial de A subtraindo com o potencial de B, quer dizer, exatamente a diferença de potencial. Beleza? Então, se esse valor for diferente de zero, que no caso é a proposta dessa análise nossa, ele vai gerar trabalho. Se ele for igual a zero, essa equação fica zerada. E aí é exatamente isso que a gente vê aqui. Imagine que essa partícula A saiu tomando esse caminho azul, fazendo uma trajetória completamente louca, e voltando aqui neste ponto B. Repare que ela está na mesma linha pontilhada, quer dizer, está na mesma distância da carga geradora, né? Então ela está na mesma superfície equipotencial. Então, a diferença de potencial é igual a quanto? É igual a zero. Logo, aquela expressão de trabalho AB, vai ficar o quê? Qzinho vezes, aí VA menos VB vai dar zero. Então, toda essa expressão aqui multiplicada vai dar zero. Logo, trabalho é nulo. Tá legal? Então, se a partícula não mudar de superfície equipotencial, ela não realiza trabalho. Não há desprendimento de energia. Tem que mudar de superfície equipotencial. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre a propriedade do campo aí, né? Então, potencial elétrico, a gente já tinha conversado, né? Na ideia, ele decresce em relação à linha de campo, né? Então, em termos seguinte, se a distância for maior, o potencial é menor, se tratando de positivo. A gente já tinha falado isso lá atrás, eu não vou voltar mais não. O que eu quero que você entenda é o seguinte, quando eu abandono uma carguinha aqui, ó, essa carguinha pretinha, ela é positiva, né? Ela está indo para onde? Para o lado negativo. Beleza, está aí tudo certo. Quando ele faz isso, ele faz de maneira espontânea no campo, natural. Logo, ele realiza um trabalho maior que zero. Tá legal? Ele faz naturalmente. Ok? E aí, eu posso medir esse trabalho, é mensurável, né? Quer dizer, há desprendimento de energia. Então, eu sei que tem diferença de potencial. E eu posso determinar isso a partir de quê? Se o campo elétrico for uniforme, eu posso determinar a partir do campo e da distância entre as duas placas que essa partícula está indo de um lado para o outro. Tá legal? Então, o campo elétrico sendo uniforme e
a distância entre elas sendo mensurável, a gente consegue determinar a diferença de potencial entre essas placas. Ok? O mesmo é válido, então, para a carga negativa, que também realiza trabalho positivo, que apesar dela estar indo contrária ao campo, a gente sabe que ela está fazendo isso de forma natural, indo para a esquerda, quer dizer, negativo no sentido do positivo. Logo, eu sei que ela realiza um trabalho diferente de zero, que é um trabalho natural daquele campo. E aí, a gente tem DDP igual a E vezes D. E aí, mesma ideia. Campo uniforme, campo elétrico uniforme e a distância que ela está percorrendo dentro dessa plaquinha. Ok? Vamos para a próxima. Seguindo, então, a gente vai ter o potencial elétrico em um condutor esférico. Tá? Aqui a gente tem uma esferazinha, né? Essa esferazinha aqui a gente está medindo o quê? A gente está medindo do raio até a borda, ok? Isso a gente chama de raio mesmo. E aí, o potencial elétrico, nessa ideia, vai ser sempre para dentro do condutor, né, esférico, o potencial é nulo, tá? No centro dele é nulo. E aí, a partir dali a gente tem alguns pontos. Por exemplo, ponto interno, a gente sabe que o potencial é nulo. Aí, a partir do momento que a gente tem pontos próximos da superfície, a gente consegue medir valores de potencial elétrico. Sendo assim, o potencial elétrico vai se tornar constante até o momento em que ele romper a superfície. Quando ele rompe a superfície, nossa, ficou muito ruim esse rabiscado, desculpa, eu vou ter que limpar aqui. Mas você viu ali o que eu quis dizer. Ele fica praticamente constante, então quando se torna superior esse ponto externo, aí sim, ponto externo ser superior, aí sim ele forma aquela ideia, se for carga positiva, em que aumenta a distância e diminui o potencial, tendendo a zero. Tá legal? Já em outra expressão, a potencial, ele, se for negativo, né, a esfera, né, desculpa, o condutor, se ele for negativo, aí você sabe que ele tende a aumentar até zero, né? Então, aqui é importante essa expressão aqui, tá, gente? Ó, a DDP, ou a diferença de potencial, né, entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre nula. Então, quaisquer de um condutor em equilíbrio, qualquer entre dois pontos, né, entre dois pontos internos. Vamos lá! Acabamos. Chegamos ao término. Moçada, é isso aí. Eu agradeço de antemão a participação de vocês. Comenta, compartilha, você já entendeu a parada. E no mais, obrigado e até a próxima.